Deixa eu apontar aqui, ó. Eu deixei para o final, justamente por ser, em tese, a parte mais importante desse nosso primeiro bate-papo. Pretendo conversar outras vezes com você. Queria que você falasse sobre o papel do Estado, então, segundo os diversos liberalismos. Fique à vontade durante o tempo que você quiser, tá bom? Tudo bem, Deodato. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu acho importante, assim como fazia o José Guilherme Melchior, e ele deixou muito clara essa noção no seu livro Liberalismo Antigo e Moderno, liberalismo não é um só. Liberalismo é uma grande tradição, isso, mais uma vez, tem tudo a ver com o comentário que eu acabei de fazer, relativizando essa questão do mercado absoluto, o mercado como uma divindade, que alguns à esquerda caricaturizam o pensamento liberal, dizendo que o mercado seria visto como uma divindade, um produto de uma força metafísica, como disse o nosso Deodato, que operaria miraculosamente, equacionaria todas as deficiências e todos os problemas da sociedade, e não é bem assim. Os liberais têm ali várias nuances e vários matizes. O Melchior falava em liberalismos em vez de liberalismo. E é por isso que esse título que o Deodato apresentou para vocês, que é também o título provisório de um livro que eu estou escrevendo sobre o assunto, ele fala em liberalismos, no plural. São muitas as escolas liberais e a concepção de cada uma delas sobre o papel do Estado é diferente, é diversa. Desde a escola de Salamanca, que era uma escola de teólogos espanhóis, que abordavam temática econômica, mas compreendida dentro do universo das suas preocupações teológicas, a gente tem algumas propostas, algumas abordagens economicamente liberais sendo desenvolvidas. A começar por um protótipo que aparece entre os teólogos da escola de Salamanca, da chamada utilidade marginal, a revolução marginalista que teria lugar entre os economistas liberais no final do século XIX e começo do século XX, que basicamente diz o seguinte, que a utilidade dos produtos no mercado é determinada pela preferência dos consumidores e não pelo valor do trabalho despendido para efetivar esses produtos, para confeccionar esses produtos. O que foi a tese dominante durante várias décadas do próprio século XIX, influenciou a filosofia político-econômica marxista, e o próprio Adam Smith pensava um pouco dessa maneira, adotava um pouco esse horizonte do valor do trabalho, e os economistas, na verdade, os teólogos da escola de Salamanca, sustentavam já essa visão mais moderna, de base marginalista. Mas eles não eram teóricos específicos da economia, da política, e o que eles faziam eram contribuições mescladas com as suas preocupações teológicas. Tem havido uma redescoberta das contribuições de Salamanca, mas a história do liberalismo, como ela tradicionalmente é contada, vai remontar com destaque à Inglaterra do próprio século XVIII, XVII, né, com a atuação dos Whigs, o partido que deu origem no século XIX ao Partido Liberal Britânico, que eram essencialmente políticos estadistas que defendiam a força do parlamento britânico. O parlamento britânico era uma instituição antiga, os britânicos se gloriavam das suas instituições mais descentralizadas, menos autoritárias, fazendo referência a uma tradição muito longeva desde a Magna Carta de 1215. Mas, evidentemente, o parlamento, tal como existia antes dos Whigs, antes da Revolução Gloriosa, não era o parlamento moderno. Você tinha ali um papel muito mais consultivo do que outra coisa. Então, os Whigs, eles basicamente enfatizavam o poder do parlamento, o reforço ao parlamento, alguns o reforço ao anglicanismo, outros à tolerância religiosa, mas de preferência mantendo a igreja anglicana como a igreja oficial do Estado inglês, do Estado britânico. Então, essencialmente, defendiam limitação
ali do poder do monarca, das prerrogativas do monarca, né? Essencialmente era isso que o whiggismo defendia. E John Locke consagra essa tradição quando ele aparece com a sua obra, especialmente o segundo tratado sobre o governo civil. No primeiro tratado, ele discute com os teólogos que defendiam o direito divino dos reis, e nisso ele vai na esteira do pensamento de Hobbes, que, embora defendesse o Estado, o soberano, com poderes praticamente ilimitados, já identificava no seu Leviatã uma esfera privada a ser focada como algo a ser respeitado, como algo a ser valorizado. Ele dizia assim: existe a ordem social, existe o Estado, para que o homem não devore o homem, como diz o famoso ditado, a famosa redução simbólica do pensamento hobbesiano, mas ele vai se ocupar, o soberano vai se ocupar daquilo que precisa se ocupar para garantir esta ordem social, para que os indivíduos possam fazer os seus negócios, tocar as suas vidas. O Hobbes fala isso. Então, ele já abre uma brecha para a esfera privada. Só que ele diz que, no interesse de garantir esta ordem social, é importante que o Estado, o soberano, tenha poder total, que não haja contestação a esse poder, não haja instrumentos de contenção, de divisão, de equilíbrio desse poder do soberano. Isso é tudo menos liberal. Então, ainda não dá para dizer que Hobbes era um liberal. O que dá para dizer é que ele, antecipando ali, estabelecendo as raízes da tradição contratualista e combatendo a tese do direito divino dos reis, abriu brechas para a argumentação que, no âmbito do Partido Whig, no âmbito principalmente da filosofia lockeana, daria ensejo à emergência do que nós modernamente conhecemos como liberalismo. Então, John Locke entra em cena após a Revolução Gloriosa, que era a revolução que coloca o monarca protestante no trono britânico, praticamente sem derramamento de sangue, né, e estabelece ali o figurino institucional defendido pelos Whigs como modelo vencedor, por oposição ao figurino defendido pelos seus adversários, os Tories, que defendiam esse reforço do poder do monarca, das atribuições e prerrogativas do monarca e da igreja. Os Whigs vão contra isso e eles são triunfantes nesse momento. 1688, a Revolução Gloriosa se dá, e o Locke defende no seu segundo tratado sobre o governo civil, tornando-se a partir daí uma espécie de filósofo referência do regime liberal parlamentar britânico. Ele defende a existência ali do legislativo, se reunindo algumas vezes para podar o poder do governo, para limitar o poder do governo, a existência de um poder federalista, né, que cuidaria aí das relações internacionais, cuidaria de outros departamentos, mas ele já preconiza, da mesma forma que Montesquieu vai, de forma mais específica, detalhar no seu Do Espírito das Leis, ele já preconiza essa divisão dos poderes. Então, essencialmente, ele vai defender um Estado que tem o seu poder limitado por regras previsíveis.